o editorial do jornal O Globo de hoje. O Globo está dizendo o seguinte, quer dizer, que o STF tem a obrigação de preservar a Operação Lava Jato, dizendo que não pode fazer nada que, por exemplo, abra uma brecha para os advogados apontarem a suspeição ou a incompetência do Moro. Né? A Globo foi longe demais nesse projeto. Eu vi ontem, Paulo, você falando sobre a importância da reportagem do Le Monde. Para quem não leu ainda essa reportagem, é uma longa reportagem traduzida, publicada aqui no 247, que mostra que a Lava Jato foi um plano dos Estados Unidos para destruir a economia do Brasil e para destruir a influência geopolítica do Brasil. A Globo apoia. Como diria o Fernando Moraes, a Globo é inimiga do Brasil e dos brasileiros. E agora ela faz um editorial colocando a faca no pescoço do Supremo. Então, vou passar para você, Paulo e Marcelo, falarem sobre esta pressão, no caso Lula, e o que vocês esperam desse julgamento. Olha, a Lava Jato, a reportagem do Moro, eu só queria, do Le Monde, que eu acho interessante, é que ela consolida, no plano internacional, aquela visão que há muito tempo vem sendo constituída, de que a Operação Lava Jato foi uma operação política organizada de fora do Brasil para prejudicar interesses brasileiros, a começar a Petrobras, empresas brasileiras como a Odebrecht, ou seja, pela primeira vez, um jornal dessa dimensão, da importância do Le Monde, que é um dos grandes jornais franceses, um país que tem essa importância que nós sabemos, bem, ele reafirma, consolida no plano internacional uma visão que nós conhecemos há muito tempo. Então, isso é muito importante. E isso é parte do processo que está assim, que nós estamos vivendo. Isso não acontece por acaso, é parte do processo que nós estamos vivendo, do qual, né, a suspeição do Moro é o elemento decisivo, o elemento muito importante. E aí é que nós vemos essa tentativa, né, que nós teremos na quarta-feira, de que, ao mesmo tempo, né, em que se pretende aprovar o relatório do Fachin, né, que anula as condenações da Lava Jato, também se pretende, na mesma votação, no mesmo processo, é um ponto que consta ali, declarar o efeito suspensivo sobre a suspeição do Moro. Ou seja, você anula a Lava Jato, mas você não declara a suspeição do Moro, portanto, as acusações contra o Lula continuam de pé. É essa operação que está naquele projeto do Fachin e que se tentará manter na quarta-feira. Também é uma questão muito delicada. Eu não sei se vai se conseguir fazer isso. Isso também pode ser interrompido, também pode, até por pedido de vistas, tem que ter várias coisas, mas é assim, e isso é a Globo, que, de fato, está com essa manifestação de hoje, com esse editorial de hoje, ela se coloca claramente, como adversária dos interesses brasileiros, como uma emissora assim, subordinada aos interesses externos, interesses norte-americanos, que foram denunciados e que hoje está comprovado que eles contribuíram para a Lava Jato, estão por trás da Lava Jato, e eles é que deram a linha, como mostrou o Le Monde, a atuação do Sérgio Moro. O Marcelo Quintão pergunta assim, o Le Monde não pegou leve com a imprensa? Pegou, né? Porque diz que é como se a imprensa não soubesse de nada, né? Está todo mundo só descobrindo agora. Marcelo, a Globo está jogando pesado, colocando pressão no caso Lula. Vamos ouvir a sua opinião sobre esse jogo aí de pressão. A Globo está querendo que o Supremo reveja tudo que já fez. A Globo não sei se será vitoriosa nessa briga dela. A Globo está apostando em continuar o Lula fora do jogo político. Para isso, o Fachin precisa voltar atrás na decisão dele. Quando o Fachin levou para o plenário, ou seja, para apreciação dos 11 ministros, a posição dele monocrática de considerar Curitiba como incompetente para julgar os processos do Lula, porque ele identificou que as acusações contra o Lula não estão relacionadas exclusivamente à Petrobras, e há uma decisão de 2016 ou 2017, eu não sei, numa decisão do Dias Toffoli no plenário grande,
no caso em que apreciou-se o inquérito em que eram investigados a Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Nessa decisão, que estavam relacionadas a fatos ocorridos no Ministério do Planejamento, o Supremo entendeu que não cabia o Fórum de Curitiba, porque não tinha relação direta com os chamados escândalos da Petrobras. Isso abriu a porteira para modificarem a competência de Curitiba. O Fachin demorou. Ele alega que demorou porque esse habeas corpus da defesa do Lula só entrou em novembro de 2020. Ele diz isso. Mas ele já teve várias outras oportunidades de aprovar isso. Ele leva isso para o plenário, como eu estava dizendo, não para reverter essa posição dele. Eu acho que ele não quer reverter, até porque ele diz, eu não penso assim, mas eu estou me dobrando à maioria da corte. E aí ele cita diversos julgamentos já ocorridos, tanto em plenário quanto na segunda turma, em que o entendimento foi esse: não tem relação com a Petrobras, é distribuído para onde ocorreu o fato. Brasília, São Paulo, já houve Brasília, São Paulo, Olinda, são 3 casos, Olinda, Recife, são 3 casos que eu me lembro que foram redistribuídos. O que ele não conseguiu na turma é, com esta decisão dele, que ele diz, me dobrei a maioria, embora não concorde com isso, ele tentou evitar que no dia seguinte, no dia 9 de março, a segunda turma apreciasse o habeas corpus que falava da suspeição do Moro. A jogada dele foi essa: vamos aqui considerar que Curitiba não é o fórum, é incompetente para julgar os processos do Lula, zera tudo, começa um processo de novo, não zera tudo porque ele quer aproveitar a instrução dos processos feita pelo Moro, o que é louco isso. E aí, mas também perde o objeto do habeas corpus. Ele não esperava que os 4 colegas dele da segunda turma, inclusive o Cássio, apoiassem a apreciação do habeas corpus. Então, a minha impressão é que o interesse dele hoje é muito mais em conseguir, no plenário maior, tentar reverter a decisão da suspeição do Moro. É isso, Marcelo. Olha só, e deixa eu só até pegar esse gancho aqui que você falou, pegando a coluna do Merval, ele fala o seguinte, e o Merval desenha o jogo, né? O Merval pressiona o Supremo a toda hora e agora está acusando prerrogativas de pressionar o Supremo. O Merval está dizendo o seguinte, né? Se o Moro for considerado incompetente, e eu acho que por isso o Fachin não muda o voto dele na incompetência, cai a suspeição, né? Ele quer alegar que cai a suspeição, embora o Gilmar vai dizer que não cai a suspeição, porque a suspeição vai ter precedência. Se cair a suspeição, o processo vai para um outro juiz, em Brasília. E o juiz lá de Brasília pode chegar e decidir mais ou menos o seguinte, não, veja bem, como ele não era suspeito até aqui, o que ele fez até agora está valendo, obviamente que ele teria que ouvir o Lula novamente, antes de sentenciar, etc. e tal. O Merval até falar, não, mas aí o processo, se o Moro for incompetente, mas não suspeito, o processo vai para um outro juiz que possa dar andamento. Então pode ser essa jogada, só que eu não acho que tenha tempo para isso.